Olá, meus amores! Vamos agora para a nossa aulinha de matemática. Crianças, na nossa aula de matemática ainda não vamos começar o nosso quarto bimestre, porque a tia Nalva não terminou o conteúdo no livro, lá o conteúdo do terceiro. Então, nós vamos continuar trabalhando ainda lá no terceiro bimestre, tá bom? Vamos finalizar essa parte do terceiro bimestre de matemática. Abram no livro de vocês lá na página 96, pegue também lápis e borracha. Vamos começar aí, crianças. Medidas de comprimento, tá? Que são os múltiplos e submúltiplos do metro. Esse é o nosso conteúdo da nossa aula de hoje. Vamos começar a leitura. Tenham bastante atenção que a tia vai estar explicando esse conteúdo. Medidas de comprimento, múltiplos e submúltiplos do metro. Empregamos as medidas de comprimento para medir o quê? Distância entre lugares, né? De uma casa para outra, de uma cidade para outra. A altura das pessoas, as dimensões de um terreno, né? O tamanho de um terreno, de um lote. A largura e o comprimento de uma sala, de tecidos, cordas, rendas e etc. Quer dizer, crianças, que empregamos aí essas medidas de comprimento para isso, tá? Para fazer tudo isso que a tia Nalva acabou de falar aqui, ó. Para medir distância de uma cidade para outra, de uma casa para outra. Também a altura das pessoas você vai usar, tá? Que são as medidas de comprimento. O comprimento da sua sala, o comprimento de uma roupa, de uma saia, comprimento de cordas, de rendas e várias outras coisas. Ok? Aí você tem a imagem aí, ó. Temos aqui uma placa, né? 100 quilômetros. Quer dizer que se você estiver andando pela rua e viajando, você vê a placa dessa, você vai falar: ah, falta 100 quilômetros, né? Para chegar de uma cidade para outra. Aqui você tem um menino que está usando, né? Um metro aqui para medir o seu comprimento. Aqui você também pode utilizar as medidas de comprimento para medir o tecido. E aqui vamos supor que a imagem, né? A tia não conseguiu identificar direito, mas vamos supor se fosse uma quadra, ok? O metro, crianças, é a unidade fundamental das medidas de comprimento, ok? Tem que estar situado aí, ó, presta atenção. O metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. Nós o representamos com o M, tá? A representação do sistema de medida deve ser sempre com letra minúscula, ok, meus amores? Então, o símbolo da palavra metro é M e M minúsculo, não pode esquecer. Instrumentos utilizados para medir comprimento. Agora vamos ver alguns instrumentos que podem ser utilizados para medir, né, os comprimentos. Fita métrica, que usa para medir geralmente tecido. Quando você vai na costureira, ela usa, né, a fita métrica para medir o número da sua cintura, né, o tamanho da sua calça, da sua saia, do seu vestido, o comprimento, tá bom? Temos a régua, que é um material que você usa na escola também. Temos a trena, que os pedreiros usam, a escala e o metro, ok? Todos esses instrumentos aqui são utilizados para medir comprimento. Agora nós vamos começar aqui com crianças, tá? Dando continuidade aqui a esse conteúdo. Há unidades menores que o metro, ok? Que são os submúltiplos do metro. Você tem um metro e você vai saber agora, nós vamos trabalhar agora nessa parte aqui do livro, que o metro, ele tem os submúltiplos do metro, que são unidades menores, e temos também os múltiplos, tá, do metro. Então, a tia Nalva vai começar explicando aqui pelos submúltiplos do metro. Há unidades menores que o metro, como eu já falei, que são os submúltiplos do metro. Elas são usadas para medir o comprimento ou espessura de um lápis, por exemplo. A tia Nalva tem um lápis aqui, né? Essas unidades aqui, submúltiplas, elas são usadas para medir, porque o lápis ele é bem menor, não é mesmo? Ok? Aqui nós vamos ver essa tabela, ó. Tabela de submúltiplos. O nome, você tem um decímetro, você tem um centímetro e você tem um milímetro. Aí nós vamos ver os símbolos de cada um
e a relação com o metro. Vamos começar aqui com decímetro. O símbolo do decímetro, crianças, é dm, tá? Observem no seu livro que dá para visualizar melhor. O símbolo de decímetro é dm e relação com o metro, 10 vezes menor que o metro. Olha aí, crianças, tá? Então, ele é 10 vezes menor que o metro. Agora, o centímetro. O centímetro, o símbolo é cm e ele é 100 vezes menor que o metro. O milímetro, ó, mm, o símbolo, todos eles são minúsculos, estão vendo? Observando? Tá? Milímetro, mm, 1000 vezes menor que o metro. Bem menor, né, criança? Então, vimos aqui nessa tabela os submúltiplos do metro, ok? Observe na régua os dois submúltiplos do metro mais usados, tá? Na nossa régua escolar. Os dois mais usados são o centímetro e o milímetro. Observe no esquema dessa régua aqui, ó. Você tem bem pequenininho aí no seu livro, tá? Você tem de vermelho aí a letra A, que está indicando 1 centímetro de um número para outro, ó. Do número 5 para o número 6 aqui, você tem aí 1 centímetro. Entenderam? E a letra B, observe como é bem menor aí, ó. 1 milímetro. 1 milímetro. Ok, crianças? Tá bom? Vamos continuar. Há também unidades maiores que o metro, tá? Como vimos aqui os submúltiplos, que são menores que o metro, agora nós vamos ver as unidades que são maiores que o metro, que são os múltiplos do metro, que são usadas para medir a extensão de uma estrada. Por exemplo, veja alguns múltiplos do metro, tá? Então, vamos ver agora, ó, os múltiplos do metro. Aqui a tia Nalva deu o exemplo que ele serve para medir, né, a extensão de uma estrada, tá? O tamanho, né, a largura dessa estrada, o comprimento dessa estrada. Então, vamos ver aqui essa tabela de múltiplos. Nome: decâmetro, hectômetro e quilômetro. Vamos ver os símbolos. Decâmetro, DAM, tá? A tia Nova geralmente fala que é o DAM, mas é DAM. E ele é 10 vezes maior que o metro. 10 vezes maior que o metro. Hectômetro, tá? Símbolo HM, 100 vezes maior que o metro. E o último aqui, que é o mais conhecido, eu acredito que vocês já conheçam, que é o quilômetro, tá? KM, 1000 vezes maior que o metro, ok? Então, esses são os múltiplos do metro. Dessas medidas, a mais usada é o quilômetro, né? Como a tia Nalva já falou, vocês já têm conhecimento do quilômetro. 1 quilômetro corresponde a 1000 metros, tá, crianças? Quando você vê a palavra 1 quilômetro, corresponde a 1000 metros. Aqui, crianças, nós temos algumas tabelas que a tia Nalva vai estar mostrando para vocês. Veja a tabela de transformação. Hoje a tia Nalva só vai fazer mesmo a explicação aqui, tá? Dessa tabela para vocês, mas não se preocupem com essa tabela, tá bom? A tia vai fazer a explicação, mas hoje, na aula de hoje, a gente não vai fazer a utilidade dessa atividade aqui. Vamos lá. Ó, nessa tabela, pode observar quem está aqui no centro é o metro, né? Porque nós estamos trabalhando ele, não é mesmo? O metro. Desse lado de cá, nós temos os múltiplos do metro, que são maiores que o metro. E do lado de cá, nós temos os submúltiplos, que são os menores, tá bom? Menores do metro. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver primeiro os maiores. Aqui do lado dos maiores, você tem o decâmetro, ok? Tá? No caso, né? Decâmetro DAM. O HM significa hectômetro. E o KM, o quilômetro, que vocês já conhecem. Eles são os múltiplos do metro. E já desse lado de cá, tá? Observem aí. Você tem os submúltiplos, que é o DM, que é decímetro, CM, centímetro e MM, milímetro. Observe que você tem várias setinhas. Quando a seta sempre estiver encaminhando para o lado de cá, ó. Por exemplo, metro, se você tiver aqui para o centímetro, tá? De metro para centímetro, olha a seta tá vindo, não tá? Quer dizer que você vai multiplicar por 10,
ok? Isso aqui são casos de transformação. Hoje a gente ainda não vai trabalhar essa transformação, só estou explicando, tá? Então, se a tia Nalva pedir, você vai de metro para centímetro, você vai caminhar 2 casas, não é mesmo? Ok? Tá? Aí você vai multiplicar, ok? Você vai multiplicar. E o outro exemplo aqui, embaixo, observe que você tem um aí, um D, né? E um dividindo aqui do lado. Agora, olha essas setinhas aqui, ó, elas estão vindo ao contrário, para o lado de cá. Quer dizer que vai caminhar, né, para o seu lado maior, para o lado dos múltiplos. Aqui em cima caminhou para os lados dos submúltiplos e aqui embaixo tá, a setinha tá vindo para o lado dos múltiplos. Quando a setinha estiver vindo para esse lado, nós vamos dividir, tá bom? Por exemplo, se você for de metro para hectômetro, nós vamos dividir. Tá? Mas não se preocupe, não é hoje que nós vamos trabalhar essa transformação. Só estou explicando. Quando formos trabalhar, se a gente ainda for trabalhar esse bimestre, ok? A tia explica, tá bom, meus amores? Essa transformação. Agora vamos ver a segunda tabela aí de verde, ó. Veja como transformamos 5 metros em centímetros. Olha que legal, a tia Nalva vai mostrar para vocês agora como vai ocorrer a transformação. De 5 metros, o 5 tá aqui, observem, ó, embaixo do metro, tá vendo? Os 5 metros, ele vai andar em quê? Em centímetros, ele vai andar para essa casa aqui, ó, para os centímetros. Olha o que a gente explicou aqui na seta. Quando é aqui em cima, o metro, ele vai encaminhar para cá, né? Para os submúltiplos, então a gente vai multiplicar por 10, tá bom? De acordo com essas setas aqui, ó, não era multiplicar? A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó. O 5, ele vai caminhar quantas casas, hein? De metros, ele vai vir para centímetro. Então, ele vai passar na casa do, né? Nessa casa aqui, do DM. Ok, crianças? Que é o decímetro, tá? Ele vai passar no decímetro e vai chegar no centímetro. Então, ele vai andar 2 casas, ó. Ele vai andar no decímetro e no centímetro. Então, quantas vezes eu vou multiplicar o 5 por 10? 2 vezes, ó. Tem aqui já indicando, ó. 5, tá? Que tá no metros, ele vai multiplicar por 10 e por 10, que significa a casa do decímetro e do centímetro. 5 multiplicado por 10 dá 50. 5 vezes 10, 50. E 50 vezes 10? 500. Entenderam aí, crianças, como foi feita essa transformação? Tá? Ok? Então, aqui a tia vai repetir novamente, ó. Veja como transformamos 5 metros em centímetros. 5 metros, o 5 está embaixo da casa de metros. Aí ele vai para a casa dos centímetros. Ele caminhou uma casa e a segunda casa. Ele passou pela casa do decímetro e pela casa do centímetro. Então, 2 vezes ele vai multiplicar. Ó, multiplica por 10 e por 10. 5 vezes 10, 50. E 50 vezes 10, 500. Ok? Mas como a tia Nalva já falou, não se preocupem, tá? Por enquanto, a gente não vai trabalhar essa transformação. Vamos trabalhar mais os símbolos, ok? Então, vamos dar continuidade agora, tá? Agora que a tia Nalva já fez toda essa explicação do conteúdo, nós vamos fazer algumas atividades aí. Vamos lá na página 97, meus amores, tá? 97, a tia Nalva vai pegar a xerox dela, que nós vamos trabalhar na xerox. Deixa a tia Nalva arrumar aqui, para ficar melhor, para vocês visualizarem aí a atividade. Vamos trabalhar juntinhos aí. Prontinho? Deu para ver direitinho? Então, agora deu, né? Então, vamos começar fazendo a atividade aí. Número 1, complete. A letra A unidade fundamental para medir comprimentos é o que, crianças, hein? De acordo com o que nós estudamos, qual é a unidade fundamental para medir os comprimentos? É o metro, né, crianças? Acabamos de ver lá. É o metro. Então, vamos responder aí juntinhos, ó. Na página 97. Metro. Metro é a unidade fundamental para medir comprimentos. Dando continuidade. Letra B. O metro é a unidade o quê, meus amores, hein? Das medidas de... Observem lá no seu livro, que você pode observar aí no seu livro, que se você for procurar no texto que a tia Nalva explicou, tem falando tudo. Pode observar lá na página 96.
tá? Abaixo lá dos desenhos que apareceu lá, do menininho, do tecido, da placa. O metro é a unidade fundamental, encontraram? Então vamos lá, ó. O metro é a unidade fundamental. Já vai passar aqui por cima, porque não coube, tá? Fundamental das medidas de comprimento. Não esqueça de colocar o ponto finalzinho aí nas frases, tá? De comprimento. Então, o metro é a unidade fundamental das medidas de comprimento. C. Seu símbolo. Qual é o símbolo do metro, hein? É a letra M, né? Em minúscula, não pode esquecer, tá? Letra M, minúscula. Letra D. O decâmetro. O decâmetro e o que mais, hein, crianças? Que vai formar o quê? Do metro. Lembra lá quando a tia Nalva falou do decâmetro? Tinha outros símbolos, não tinha? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Eles são o quê? Múltiplos do metro. Então, vamos completar? Já tem decâmetro. Então, vamos completar aí com hectômetro. Deixa eu te arrumar aqui, que eu te fiz errado. Tem que ser com a letra pequena, senão vai caber no espaço do livro. Hectômetro. Ó, não coube direito. Eu tenho que passar um pouquinho aqui em cima. Ok, crianças? Hectômetro. Deixa eu colocar um acento aqui. Hectômetro e o quilômetro. Opa, olha a tia escrevendo no lugar errado. E o quilômetro. Vamos completando de vocês também, por favor. E o quilômetro são múltiplos. Múltiplos do metro, né? Porque eles são as unidades maiores, tá? O decâmetro, o hectômetro e o quilômetro são múltiplos do metro. Agora, letra E. Os do são, né? Agora você já observa que tem milímetro aqui no final. Então, são as unidades menores, são os submúltiplos. Eu estou tentando fazer com a letra pequena, mas ainda não dá, porque meu livro, o espaço é menor do que o de vocês. Os submúltiplos. Fazer um pouco, né? Dá para entender, não é? Os submúltiplos do metro são o decímetro, decímetro, escreveram? E o centímetro, tá? Eu vou colocar o centímetro aqui. Centímetro. E o centímetro e o milímetro. Prontinho? Escreveram de vocês? Então, ficou, né? Os submúltiplos do metro são o decímetro e o centímetro e o milímetro. Prontinho? Então, vamos continuar na letra F agora. 1 quilômetro é o mesmo que... E aí? Quanto que forma um quilômetro, hein? Nós vimos lá na explicação também. 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Pronto. E letra G. 1 meio, né? Quer dizer que é meio quilômetro tem quantos metros, hein? A metade de 1000, crianças, é quanto? Meio quilômetro tem 500 metros. E agora, na letra H? 2 quilômetros são, hein? Se 1 quilômetro é 1000, quanto que é 2 quilômetros? 2000 metros. Fácil, né, meus amores? Olha aí, já finalizamos o número 1. Tranquilo, não foi, crianças? Agora vamos para o número 2. Agora vamos no número 2. Escreva km ou m, né? Para as medidas adequadas. km se for em relação a quilômetros,
tá? E M se for em relação a metro. Vamos lá. Sua altura. E aí? A altura a gente mede em quilômetro? Não, né? Em metros. Então, a letra M minúscula. A altura de uma árvore. Também em metros. Distância entre duas cidades. Olha, a distância agora é maior, hein? Entre duas cidades. Usamos o quilômetro. Altura de um edifício. Altura de um prédio. E aí, vocês acham que usa o quê? Quilômetro ou metro? Meus amores, ainda é metro, tá bom? Largura de um campo de futebol. E aí, a largura de um campo de futebol? Também metros. Quilômetros é para distâncias maiores, tá? Geralmente usa de cidades. E distâncias entre Recife e Salvador. Agora sim, quilômetros. Km. Prontinho. Vamos agora para o número 3. A número 3 é um probleminha, tá? Vamos ter que fazer juntinhos aí esse probleminha. Vamos lá. Veja o projeto para a construção de uma estrada. Você tem aqui uma estrada, observem aí o formato dela, trajeto. Tem a letra A, que é o primeiro trecho, que foi de 2.121 metros. Aqui, ó, nessa metade desse trajeto aqui, é o segundo trecho, tá? Ele não tá, né, segundo trecho completo. E aqui, esse outro pedacinho que tá mais escuro aí no seu livro, é o terceiro trecho, que é 1.342 metros, que corresponde à letra B. Aí, aqui abaixo, no seu livro aí, tem bem assim. A distância total de A e B, que é a distância do trecho total, né? Do A até o B, é de 5.560 metros. Agora, vamos responder a pergunta. Qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho, né? Quer saber a distância aí, ó. Qual é a distância entre o ponto da letra A e o final do segundo trecho? O segundo trecho termina aqui, não é mesmo? Não é aqui? Então, ele quer saber essa distância. Como que vamos fazer, hein, criança, para descobrir? Você tem o dado aí, que dados que você tem aqui, ó? Você tem a distância total, não tem? Da letra A até a letra B, de todo o trecho, que deu 5.560. Ele quer saber a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho, que é daqui do A até aqui. Como que a gente vai fazer para descobrir? Você tem algum dados aí que você pode descobrir? Tem, não tem? Você tem o dado da distância total do trecho, do ponto A a B, e você tem outros dados. Você tem o dado da letra A e você tem o dado daqui do terceiro trecho. Vamos fazer? Nós vamos pegar, primeiro, o total da distância, né? Que é o total do trecho, 5.560. Vamos fazer junto comigo essa questão, tá? Como a gente tem que descobrir essa parte do segundo trecho, né? Ok? Qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos diminuir, tá? Vamos fazer aqui uma subtração. Nós vamos diminuir pelo esse valor aqui, ó, do terceiro trecho. Ok? Que é 1.342. Ah, tia, por que você vai diminuir pelo esse valor? Porque a pergunta é, qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho? Quer saber qual é a distância do A até aqui, ó, o segundo trecho. Então, nós pegamos aí o valor total do trecho A ao B e vamos diminuir pelo esse valor aqui, ó, do terceiro trecho. Aí, nós vamos encontrar um valor. A tia vai fazer o cálculo aqui. 1.560 menos 1.342. Vamos lá. 0 não dá para tirar 2. Vamos pegar aqui, ó, um emprestado com 5, que vai com 6, desculpa, que vai ficar 5. 10 menos 2, 8. 5 menos 4, 1. 5 menos 3, 2. E 5 menos 1, 4. Encontramos aqui, crianças, ó, o valor, não é mesmo? Qual é a distância entre o ponto A e o final do segundo trecho? Até aqui, a distância é de 4.218, tá bom? Então, vamos colocar a resposta bem aqui, ó.
4.000, vou colocar bem aqui, 218. Essa é a distância aí, tá bom? Desse trecho aí, ó, da letra A até esse final do trecho aqui, da letra B, a distância é de 4.218. Vamos colocar a resposta, tá? A distância entre o ponto A e o final, dá para entender? E o final do segundo trecho é de 4.218 metros. É de 4.218 metros. Já encontramos aí a resposta da nossa primeira pergunta. Prontinho? Então, agora nós vamos para a nossa segunda pergunta. Qual é a extensão do segundo trecho? Agora eles querem saber só esse valor aqui, ó. Porque não tem, né? Temos a extensão do primeiro, temos a extensão do terceiro e não temos a extensão do segundo trecho. Agora temos que descobrir a extensão só desse segundo trecho aqui, ó. Tá bom? Então, como que você pode fazer? Você pode pegar esse valor aqui que nós encontramos, tá bom? Do A até o final do trecho aqui, do segundo trecho, vamos pegar esse valor, que é 4.218, menos, tá? O valor do trecho do A, que vai dar 2.121. Se você diminuir, você vai encontrar só o valor do segundo trecho, que é a pergunta que ele quer, tá? A extensão desse segundo trecho. 4.218 é o valor total do trecho do A até o segundo. A nossa pergunta agora, qual é o valor da extensão só do segundo trecho? Você vai pegar o valor total, que deu 4.218, e diminuir pelo esse valor aqui, ó, 2.121, que é o valor do trecho aqui da letra A. O que sobrar é aqui, ó, é o valor do segundo trecho. Então, vamos lá para a nossa continha. 4.218 menos 2.121. 8 menos 1, 7. 1 dá para tirar 2? Não dá. Vou pegar o emprestado com 2, que vai ficar 1. 11 menos 2 é 9. 1 menos 1, 0. 4 menos 2, 2. Olha só, encontramos a nossa resposta, tá? Então, qual é a extensão do segundo trecho? A extensão do segundo trecho é de 2.097. Tranquilo, né, crianças? É como a tia Nalva fala. O importante é você saber ler e interpretar os probleminhas, tá bom? Dessa forma, nós conseguimos resolver esse probleminha aí. Tá bom, crianças? Ok, meus amores? Vamos dar continuidade agora na página 98. Continuando, crianças, agora vamos para a página 98. Temos aí o número 4. Coloque em prática o seu conhecimento completando o quadro abaixo, tá? Temos aqui uma tabela, né? Múltiplos, unidade principal, tá? Que é o nosso metro, e os submúltiplos, ok? Vamos colocar o símbolo e o valor de cada um. Começamos aqui com os múltiplos, quilômetro, hectômetro e decâmetro. Qual é o símbolo de quilômetro? A tia já explicou, hein? km, né? Pode colocar aí no seu livro. E ele corresponde a 1.000 metros. Que não coube tudo, a tia Nalva colocou um pouquinho fora, tá? Mas não tem problema. Hectômetro, hein? Qual é o símbolo? HM. Eita, mas toda hora que eu vou fazer o H eu erro. HM.
E quanto que ele corresponde? 100 metros. O decâmetro, tá? Que a tia Nalva geralmente fala que é o dan, corresponde a 10 metros. Tá? Qual é a unidade principal, hein? É o metro, tá? Letra M, aqui não tem valor, não precisa colocar. Continuando. Decímetro, agora vamos para os submúltiplos. Decímetro, dm, ele corresponde a 0,1 metros. Desculpa, né? É metros mesmo. 0,1. Agora o centímetro, símbolo cm, corresponde a 0,01 m. É só você completar a tabela com a tia. E o milímetro, símbolo m, tá? Vamos colocar aí 0,001 m. Ok? Completaram aí a tabela com a tia? Prontinho? Então, vamos continuar agora com o número 5. Qual é a unidade, tá? Qual é a unidade de medida de comprimento mais adequada para medir? Vamos lá. Letra A. A espessura de uma moeda em milímetro, né? Uma moeda muito fininha, a espessura dela. Então, vamos escrever aí milímetro, junto com a tia Nalva. Vamos lá? Milímetro. Milímetro, porque é a espessura da moeda. Letra B, o comprimento de um quarto, hein? Já o metro, né? O metro, comprimento. C, a distância entre Olinda e Recife, a distância de uma cidade para outra, quilômetro. Quilômetro. Letra D, a altura de uma cadeira em metro. Letra E, a largura da sala de aula. Você também pode medir a largura da sua sala de aula usando o metro. E a última aí, a letra F, o comprimento de uma caneta, crianças. Em um comprimento, você pode utilizar o centímetro. Ok, meus amores? Tudo bem? Crianças, essa foi a nossa primeira parte da nossa aulinha aí de matemática, tá? Nós vamos continuar a segunda parte, ainda continuando as atividades na nossa próxima aula.